É interessante. Quando eu olho hoje a minha imagem no espelho, nessa data em que completo 86 anos de idade, e quando vejo que passei 11 anos do limite cronológico estabelecido pelas estatísticas dos limites de vida do brasileiro, eu observo que quando jovem eu olhava as pessoas idosas, as pessoas velhas, e ficava imaginando o que elas sentiam, o que elas poderiam pensar naquele momento das suas expectativas de futuro. O que seria o futuro para eles? Eu me interrogava. Eu ficava admirado de ver aquelas pessoas insistindo ainda, né, em continuar vivos, em continuar existindo, né, muito embora descartados pela sociedade, por esse conceito de etarismo que cada vez mais se agrava e se acentua na sociedade capitalista, em que os mais velhos são olhados como um descarte, algo que já não tem mais utilidade, né? Nessa ideologia da juventude que enaltece, né, os mais novos, né, a ditadura da juventude e da beleza. Esse preconceito se agrava em relação aos mais velhos, aos idosos, que ainda têm toda uma fonte de conhecimento, de sabedoria e de experiência, que estão perfeitamente intactos e poderiam ser utilizados de uma maneira mais inteligente por aqueles que julgam que os mais velhos atingiram os seus limites e que já não servem mais para nada, né? Seria apenas um descarte, né? Já não tem mais utilidade para o sistema, como se a vida apenas se prestasse para produção. A humanidade parece que não existe mais. As pessoas são olhadas como máquinas produtivas, né? Não mais como seres humanos que sentem e são capazes de criar, de enaltecer a vida sob outros ângulos, e não apenas sob o processo de produção. E eu, quando me olho no espelho, aos 86 anos, uma expectativa de vida que eu jamais imaginei que alcançaria, isso não me passava. Até porque as pessoas jovens, elas não pensam na idosidade, né, na velhice. Elas não imaginam que isso vai acontecer um dia. É como aquela história das pessoas que acham que viverão eternamente. Quem morre é o vizinho. Eles são eternos. Esse sentimento de ignorar a morte é semelhante ao de ignorar a velhice, que invariavelmente acometerá a todos os que estão vivos e que tiverem a felicidade de envelhecer, porque muitos, às vezes, não chegam nem a ter o tempo de envelhecer, né? Perdem a existência, morrem. Então a velhice, além de ser uma conquista, porque é uma sobrevivência acima dos limites que as estatísticas consideram, né, como o limite máximo da vida, como se isso realmente pudesse ser mensurado, e na verdade isso é uma grande tolice, uma grande imbecilidade, porque a vida não tem limites cronológicos, né? E a cronologia de uma vida não se mede pela idade, mas sim pela condição de sabedoria, condição de experiência acumulada e que é muito valioso, é um patrimônio vivo. Isso independente de classes sociais. Quando você conversa com uma pessoa de uma classe social prejudicada pela concentração de renda, você vê que ela detém sabedoria em relação a muitas coisas e muitas vezes você é surpreendido por essa sabedoria. Muitas vezes você se admira de ter sido capaz de ignorar que ali naquela simplicidade daquela pessoa humilde, simples, né, ali está um tesouro de sabedoria, de experiências vividas e sofridas, né? E as pessoas olham como
uma pessoa invisível, né? Porque não está no padrão ideal, né? Que a sociedade idealiza ou imagina que seja o padrão correto, certo, o normal, né? O normal, o velho mito do normal. E muitas vezes nós nos enganamos com isso. Muitas vezes nós nos deixamos trair por esse tipo de avaliação, quando a vida vai muito além do que se possa imaginar. É interessante, quando eu vejo minha imagem no espelho e vejo que eu estou fazendo 86 anos nessa data, e me admiro, né, por estar ainda consciente e vivendo com plena vitalidade, andando, caminhando e tomando conta da minha vida, né, sem incomodar os outros, porque a velhice muitas vezes incomoda aqueles que são impacientes, porque acham que jamais envelhecerão e não têm digamos assim, a cortesia, né, de olhar os mais velhos com respeito, olhar os mais velhos com admiração, porque eles superaram muitas etapas na vida para chegar àquela idade, para estar ali ainda presente, embora envelhecido pelo tempo, pelo seu corpo, que muitas vezes já perdeu a vitalidade, e muitos ainda precisam da ajuda do próximo, né, para poder continuar o seu trajeto, a sua caminhada. Felizmente, o meu corpo ainda atende às minhas necessidades, me leva para onde eu quero ir, me carrega com tranquilidade e permite que eu ainda tenha a condição de tomar conta da minha vida. Permite que a minha mente continue em pleno processo de criação. E eu fico às vezes olhando a minha imagem, né, e pensando nessa longevidade, né, que eu atingi e que tem me proporcionado o prazer de fazer uma revisão dos anos passados, dos anos vividos, dos sentimentos vividos, né, das emoções vividas, toda essa riqueza, todo esse patrimônio que é meu, que me pertence e que pertence ao tempo em que eu vivi, porque esse tempo não existe mais, os costumes, os hábitos, tudo isso desapareceu, mas eu sou a testemunha desse tempo. E isso é extremamente valioso, apesar de descartado pela sociedade, porque é velho, né? É velho. Então, perdeu a capacidade, né, de produzir, como se a vida fosse apenas isso, apenas produção, né? As pessoas perdem a noção, perdem a sensibilidade de perceber que a vida não tem nada a ver com esse sistema organizado. Ele é importante, mas é extremamente exagerado e concentrado em ideologias que muitas vezes não são humanas, não condiz com a humanidade que nós carregamos. E esse etarismo que, felizmente, iniciou-se um processo de combate a ele, né? Hoje há um esforço grande de alguns pensadores, de algumas pessoas que estão voltadas para mostrar que esse etarismo não se justifica e que o patrimônio que as pessoas de idade carregam é muito valioso e não pode ser dispensado assim com tanta leviandade. E mais ou menos isso é que eu fico refletindo com a minha imagem ali à minha frente, né? E muitas vezes estranhando, né? Porque eu era mais jovem há alguns anos atrás e hoje eu olho já no processo da perda da vitalidade, embora ainda mantendo muito dessa mentalidade, dessa vitalidade, desse espírito, né, que me leva e me conduz, eu fico admirado ainda, né? Fico admirado e consternado muitas vezes quando eu vejo um idoso amparado, né, que já perdeu a sua individualidade, ele precisa de amparo, ele precisa de ser carregado.
E isso me deixa consternado, porque eu vejo naquele idoso, né, o sentimento que ele deve ter, né, da sua incapacidade de ser ele mesmo, né, ele mesmo conduzir a sua vida, ele mesmo conduzir os seus passos, a sua caminhada e ter a liberdade da individualidade de ir para onde quiser ir, sozinho, sem ter que pedir para ser levado. Essas são mais ou menos reflexões que eu faço quando olho minha imagem no espelho e vejo, né, a vida, o significado da vida, o seu início, o seu meio e para onde vamos, né, quando chegarmos ao fim dessa vitalidade, dessa energia que a vida consiste, né, e que alimenta o nosso corpo. Mas é isso, né? São apenas reflexões de um homem de 86 anos de idade, completados nessa data.